Olá, eu sou a professora Daniele Reis, estou com você nessa aula 102, dando continuidade no tema da sucessão. Agora nós vamos iniciar em sucessão legítima, né? Nós já vimos na aula anterior, 101, 4 blocos sobre sucessão em geral, assuntos muito importantes que a gente carrega agora para a sucessão legítima testamentária, para o testamento em si, assim como para o inventário e partilha, né, que são temas que nós vamos chegar aí nas próximas aulas. E agora, então, a gente vai falar sobre a sucessão que está lá na lei, por isso que ela é chamada de vocação hereditária, de sucessão legal, sucessão legítima, enfim. Regra geral de sucessão legítima: o herdeiro de grau mais próximo exclui o de grau mais remoto. Aqueles de grau mais distantes, eles são excluídos da sucessão para que os mais próximos recebam a herança, que é plenamente justo. E aí tem duas formas de suceder. Uma por direito próprio, quando o herdeiro herda o que é dele por direito, e outra por direito de representação, quando o herdeiro representa o titular do direito, o titular do direito que faleceu antes do decujus, que é o que a gente chama de pré-morto. É o direito de representação em si, ok? Então tem duas formas de suceder: direito próprio e por representação, e tem três formas de partilhar. Uma por cabeça, quando os herdeiros estão no mesmo grau, quando então a divisão é feita por cabeça, per capita, igualmente. Então, pai faleceu, tem 3 irmãos, 1/3 para cada um. Mas pode ser feita por estirpe, que aí é quando os herdeiros eles estão em graus diferentes. É o caso do direito de representação. Pai morreu, 3 irmãos, mas o irmão mais velho é falecido. E ele tem um filho. Então esse filho vem para suceder o pai, para receber o que o pai teria por direito. Então ele herda pela estirpe, pela linhagem familiar, e não por direito próprio. Quem herda por direito próprio são os tios dele, né? Também pode ter aí a forma de partilhar por linha. E aí eu preciso olhar para o parentesco, né? Preciso lembrar da aula lá de parentesco. Eu tenho a linha reta, são meus ascendentes, meus descendentes, né? E tenho a linha colateral, que ela é mais do lado, transversal. Por que transversal? Porque eu tenho que encontrar alguém lá no tronco comum e descer para encontrar a pessoa aqui no ponto que eu desejo saber o grau. Então, qual é o meu grau, o grau do meu avô, por exemplo, com relação a mim? Então, eu subo em linha reta, tá fácil. Eu subo até o meu pai 1 grau, o meu avô 2º grau. Perfeito. Mas qual é o grau do meu tio? Aí o meu tio, ele tá na mesma linha que o meu pai. Se ele herdar algo do meu pai, lembre, ele tá por cabeça. Eu tenho que encontrar quem é o tronco comum deles dois. Então eu subo até o meu avô, nós já sabemos que é 2 graus, 2º grau. E aí eu desço transversalmente, colateralmente até o meu tio, 3º grau. Ok? A contagem de grau na linha reta, seja ascendente, acima de mim, meus ancestrais, seja meus descendentes, quem vem de mim, meus filhos, netos, bisnetos, é fácil, é de grau em grau. Agora, quando eu tenho os
colaterais, eu tenho sempre que lembrar que eu vou subir um grau a mais para encontrar o tronco comum, ok? Bom, isso é uma aula lá de parentesco, também a gente já teve essa aula aqui mais lá para trás, basta você retomar, tá? O que é o direito então de representação? Ele se dá quando a lei chama alguns parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que sucederia este parente se vivo ele fosse. Está lá no 1851 do Código Civil. É a substituição de um herdeiro pelo outro, tá? A representação na linha ascendente, na linha reta ascendente, está lá no 1852 e diz: se o falecido deixar, por exemplo, 3 filhos e 2 netos, filho de outro filho pré-morto, os netos terão direito de representação, tá? Ascendente não, desculpa, é descendente, né? Linha reta descendente, tá? Terão direito de representação. A representação na linha colateral ou transversal, ela só vai existir em favor de filhos do irmão falecido. Então, meu irmão tinha direito à minha herança, mas ele já é pré-morto. Então, os filhos dele, que são os meus sobrinhos, têm direito, tá? Agora, se o meu sobrinho faleceu e deixou filhos, que são sobrinhos netos, esses não têm direito. Não tem direito, tá? Se o falecido deixar 2 irmãos vivos e um sobrinho, filho de outro irmão pré-morto, o sobrinho tem direito de representação. Lembra disso. Agora, se esse sobrinho também faleceu e ele já tinha filhos, esses filhos dele seriam os meus sobrinhos netos, não recebem, tá? Isso, inclusive, está no enunciado do STJ, o 485. Ele fala assim, ó: a turma negou o provimento ao recurso com o entendimento de que, embora fosse o pai da recorrente sobrinho da inventariada, ele já havia falecido. E o direito de representação na sucessão colateral por expressa disposição legal limita-se aos filhos dos irmãos, não se estendendo aos sobrinhos netos, como é o caso da recorrente. Isso é um julgado que foi parar na STJ, nas mãos da ministra Nancy Andrighi, em 2011, tá? E ainda é, depois de 10 anos, é ainda uma referência bastante importante, tá? O representante, ele só pode herdar o que herdaria o representado se vivo ele fosse. O que isso quer dizer? Se eu tenho lá 3 irmãos, um irmão pré-morto, e esse irmão, ele tem 2 filhos, esses 2 filhos vão pegar o quinhão desse irmão meu, né, deste pai, e vão dividir entre eles 1/6 cada um. Eles não vão entrar na linha e dividir a herança por 4, 2 tios, 2 sobrinhos, não. Não teria justiça aqui, equilíbrio, tá? O quinhão do representado deve ser partilhado de forma igualitária entre os representantes. Então, se o falecido A deixa 3 filhos, D, C e D, e 2 netos, F e G, filhos de E, que é pré-morto, o quinhão do último deve ser dividido igualmente entre os seus sucessores. Isso que eu falei está representado nesta figura aqui, olha só. Olha aqui. A tem 4 filhos, B, C, D, E, pré-morto, morreu antes do pai. Só que ele já tinha 2 filhos, ou seja, netos do A. O quinhão que ele teria direito, 25%, vai ser dividido igualmente entre estes, 12,5, 12,5. Ok? Eu vou seguir aqui porque tem várias figuras a partir de agora que vocês vão precisar ver, então eu já vou deixar aqui no slide, tá? O 1856 permite que o renunciante à herança de uma pessoa possa representá-la na sucessão do outro. O que isso quer dizer? Eu vou direto para a figura aqui.
Ai, eu não fiz a figura. Perdão, eu geralmente desenho isso. Então, olha só. Se um dos filhos do autor renuncia à herança, seus descendentes, netos do finado, não herdarão por representação. Isso já está claro. Porque a gente já falou na sucessão em geral, inclusive, e eu falei agora há pouco, que se eu renunciar, é como se eu não tivesse nem existido. Não é uma questão de ser pré-morto, como a gente está vendo aqui no direito de representação. A renúncia, eu tô negando para todos os meus descendentes o direito de receber aquele quinhão. Eu nego para mim e nego para todos que me sucederiam. Agora, no direito de representação, eu tenho a pessoa morta. Aí, ele tem direito de passar, portanto, os bens diretamente para os filhos. Então, por isso que, se um dos filhos do autor da herança renuncia a essa herança, seus descendentes, netos do finado, não herdarão por representação, pois o renunciante poderá representar o de cujos, seu pai, na sucessão de terceira pessoa, seu avô. O repúdio, ele não se estende a outra herança. O filho, assim, herdará por direito de representação, representará seu pai na sucessão do avô, embora tenha repudiado a herança do seu genitor, tá? Então eu vou fazer aqui para vocês, eu não vou conseguir desenhar aqui agora. Não vou conseguir desenhar, mas depois vocês façam o passo a passo aí, e se ainda restar dúvida, vocês me falam, mas olha só, eu vou explicar o que acontece. Então eu tenho, por exemplo, lá um avô, né? E aí ele tem 2 filhos. Ele tem um avô e ele tem o filho A e o filho B. E o filho, vamos colocar que o autor da herança é o A. Ele tem o filho B e o filho C, tá? O filho B é o renunciante. Ele não quer a herança do pai. Os filhos do B, eles não vão herdar por representação, certo? Eles não vão simplesmente vir e herdar. Eu acho que isso até aí tá bem claro. Mas aquele que renunciou, ele pode representar o seu pai na sucessão de uma terceira pessoa, o seu avô. Então, o filho B renunciou à herança do pai dele. Só que o avô dele ainda estava vivo. Ele pode subir e herdar do avô. Então, ele fala assim, do meu pai eu não quero nada. Não quero, tenho uma briga com meu pai e tal. O filho dele, os filhos dele, eventualmente, não vão herdar nada. Agora, morreu o avô deste renunciante. Morreu depois, entendeu? Não seguiu uma ordem natural, ele morreu depois. Aí esse que renunciou, ele pode, representando o pai dele, ele pode receber sim a herança. Porque o repúdio dele, como tá aqui, não se estende a outra herança. Meu pai deixou uma casa na praia, uma fazenda, uma casa não sei aonde, eu não quero nada disso. Não quero nada disso. Passou um ano, o avô dele morreu. E aí, representando o pai dele, veja, a renúncia dele para os filhos dele não alcançam os filhos. Os filhos não vão poder herdar. Não vão poder ir lá e falar, pai, você não quer, mas eu quero. Não vão.
Morreu aí, perdeu o direito aí à casa de campo, à casa de praia, perdeu o direito a tudo que o pai tinha. Mas aí morreu o avô dele, o bisavô dos filhos dele, ok? Morreu o avô. Aí ele fala assim: ah, do meu avô eu quero. O meu avô foi quem me criou, foi quem. Entende? Ele fala: dele eu quero, dele eu tenho, faço questão. Porque o repúdio da herança do pai, ele não se estende a uma herança de um terceiro. Então, o filho vai herdar por direito de representação do pai, mesmo tendo repudiado a herança do pai. Ok? O direito de representação se dá em linha reta descendente, mas nunca em linha reta ascendente. Não existe isso assim, ah, eu não tenho os meus pais, eu não tenho nenhum descendente. Morri, né? Não tenho nenhum descendente. Quando eu vou lá para a linha reta ascendente, o meu pai eu não tenho mais, mas eu tenho avô. Meu avô paterno eu tenho, então ele recebe em representação ao filho dele. Não, não existe isso, tá? Não existe, não há direito de representação na linha reta ascendente. Isso quer dizer o quê? Não tenho mais o meu pai, mas tenho minha mãe vai herdar tudo. A gente vai ver a sucessão na linha ascendente, na linha descendente, na linha colateral, nós vamos ver todas elas, tá? Na linha colateral, a única hipótese se dá para favorecer os filhos de irmãos falecidos quando os irmãos deste concorrerem. Então, a única hipótese para favorecer os filhos de irmãos do falecido é quando os irmãos destes concorrerem, nenhuma outra. Como que se dá a sucessão do descendente? Vamos lá. Entre os descendentes, os de grau mais próximo excluem os mais remotos. Nós já falamos, foi a primeira coisa aqui, salvo o direito de representação, né? A sucessão do descendente pode se dar por cabeça, quando os descendentes aí estão no mesmo grau. Veja aqui a imagem. Eles estão herdando por direito próprio. Faleceu este aqui. Deixa eu pegar o apontador. Faleceu, tem o filho 1, 2 e 3. Descendentes no mesmo grau, divisão igual, 1/3 para cada um. Morreu em 2010. Aí ele tem um filho pré-morto em 90, outro filho em 2000 e outro filho em 2004. Que tristeza, não? Todos os filhos dele morreram antes dele, mas ele tem os netos. Então aí a divisão é igual, porque eles estão na mesma linha. Eles herdam por cabeça. Aí eu pego o total e divido por 1/6. Se, por exemplo, esse aqui fosse vivo, vamos por esse morto. Esse morto, só para facilitar. Este morto, este aqui vivo e este vivo, continuo dividindo por 3. Por 3. Esse vai receber 1/3, esse vai receber 1/3, esse aqui vai receber 1/3 e vai repassar 1/6 para cada um aqui. Ok? Por estirpe, quando os descendentes tiverem graus diferentes. E aí eles herdam por direito de representação. Também já demos exemplos aqui, olha só. Faleceu, filho 1, filho 2 estão vivos, filho 3 faleceu. O que eu acabei de falar, ó, 1/6 para cada um. Por que 1/6? Eu tenho 6 herdeiros aqui? Não, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então seria quanto para cada um, né? Não é dessa forma, eu não vou somar, eu vou somar os que estão na mesma cabeça, por direito próprio. Estes netos só estão afastando o direito dos que estão mais próximos porque o pai deles faleceu e eles estão recebendo por representação. Herdeiros descendentes em graus diferentes, os netos herdam por representação. Ok? E a sucessão do ascendente?
ela é feita por linha materno-paterna. Preste atenção nisso, tá? Quando eu vou para cima, eu tenho lá a sucessão que precisa ser feita do meu pai e da minha mãe. Os ascendentes por parte de mãe e por parte de pai, eu, respectivamente, vão dividir 50% dos bens. Ou seja, se eu falecer hoje, eu não tenho descendente, vão para os meus ascendentes, pego o meu patrimônio, 50% para o meu pai e 50% para minha mãe. É assim. Então, vamos ver como que fica. Olha só. Faleceu, sem descendentes, 50 para o pai, 50 para a mãe. Olha aí. Meio a meio. Faleci, sem descendentes. Não tenho pai, o pai já morreu antes de mim. Mas tenho avô paterno, avó paterna. A tendência seria de você achar, pega os 50% daqui, dá 50% para esse, 50% para esse. Não, 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 não. Não, não. 100% para mãe. Nossa, mas por que não? Pensa na consequência disso. A avó paterna ganha 50%, o avô paterno ganha 50%. Eles falecem, quem vai herdar aqui? Os seus tios, os seus primos, né? Se houver. Ou às vezes vai lá para os colaterais dele que você nem conhece. É até por uma questão, mais uma vez, de justiça, de equilíbrio. Então, 100% da mãe, tá? Porque não tem direito de representação na linha ascendente. Olha isso aqui. Faleceu, acompanha aqui o meu ponteiro. Faleceu em 2010. Pai e mãe faleceram antes, são pré-mortos. Mãe faleceu em 95, pai faleceu em 86. Metade da herança é da linha materna, metade da linha paterna. Então, a metade que competia da mãe, aí sim, ó, como eu não tenho nem pai nem mãe, herda a próxima linha. A avó recebe metade, que é 50% da família materna, 50% da família paterna. Se eu tenho lá avô e avó vivos, eles vão pegar esse 50% e dividir por 2. Por isso, de 1/4 para cada um. Ok? E a sucessão do cônjuge e do companheiro, como que fica? Nós já falamos na aula 101, se você está me acompanhando, que o cônjuge e companheiro, eles herdam igualmente desde 2017, com o julgamento da inconstitucionalidade do artigo 1790, que dava uma consequência diferente na sucessão para os companheiros. Então, está ponto pacífico, né? Então, vamos lá. Quando que terá a sucessão do cônjuge do companheiro? Se não existir descendente nem ascendente do decújus, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, supérstite, receberá toda a herança independentemente do regime de bens. Independentemente. Poxa, mas eu casei com um regime de separação total de bens, porque eu não queria partilhar nada, e ainda assim vai ter... Vai. Por quê? Porque não tem ninguém, não tem nenhum descendente, não tem nenhum ascendente. E ainda assim, eu tenho que ver mais, eu tenho que ver se não tem concorrência, né? Que a gente vai tratar já da concorrência. O cônjuge vai ser excluído da sucessão em 2 hipóteses. Olha só, o 1830 fala. Se estiver separado judicialmente... Por quê? É uma controvérsia com 733, então a gente estende o entendimento. 1830 ele fala se estiver separado judicialmente, mas hoje em dia a gente admite, né, a separação extrajudicial, feita no cartório. Então, por isso está escrito aqui que é uma controvérsia, mas que na verdade só se estende a esses direitos, ok? Se estiver separado de fato há mais de 2 anos,
desde que tenha sido culpado pela separação. Então, eu vou ter que provar que estou há menos de 2 anos, né? E vou ter que provar que não sou culpado da separação. Então, assim, são situações bem delicadas aí para exclusão, não é uma coisa também tão simples, tá? E aí a gente tem críticas e posições jurídicas e jurisprudenciais sobre isso. Então, por exemplo, uma questão aqui que eu coloquei. Se uma pessoa separada de fato há mais de 30 anos falece, seu ex-cônjuge tem direito de participar da sucessão se aquele deu causa à separação? Veja, está separada de fato há mais de 30 anos. Me parece que não, né? Independente de ter dado causa. Se não há prazo para a constituição de união estável, pode ocorrer da pessoa estar separada de fato há menos de 2 anos e neste período constituir união estável com outra pessoa. Perfeito! Não é? Muito possível isso. Vindo essa pessoa a falecer, haveria concorrência entre o ex-cônjuge e o ex-companheiro? Pela lei, me parece que sim. Né? Porque esse aqui vai dizer, ó, sou companheiro, tenho direito. O outro vai falar, eu também tenho direito, tô separado a menos de... Então, eles vão ter que dividir. Mas há doutrinadores que dizem que numa situação dessa, o direito é totalmente do companheiro. Por quê? Porque já houve uma quebra de afeto, de conjugalidade com o outro. Já tem uma outra constituição. Então, essa regra dos 2 anos é só para beneficiar em casos em que eu não tenho mais ninguém. Estou há menos de 2 anos, então é justo que seja dele, para não cair nas mãos do Estado, né? Ou até mesmo antes de chegar, né, os colaterais e depois o Estado. Agora, nesse caso aqui, eu já tenho um companheiro. Casamento, união estável se dissolve com separação de direito ou fim do afeto? É isso que eu coloquei aqui como inconcebível, né? Então, eu preciso do documento ou é o fim do afeto que põe fim? E essa é a tendência dos doutrinadores atualmente, tá? O ex-cônjuge vai receber a sua ameação até a ocorrência da separação de fato. O companheiro a sua ameação no período compreendido entre a separação de fato e a morte do companheiro, mas com relação à herança, esta será dividida somente entre parentes do falecido em concorrência com o companheiro sobrevivente, com quem mantinha relação de afeto na época da morte. Exatamente o que eu disse, ok? Rompeu o afeto com o anterior, eu já tenho um novo dono no relacionamento, né? Um novo dono do coração. É ele, então, que tem que dividir com outros descendentes, com os descendentes ou ascendentes, a gente vai ver aqui, ou é ele que tem que herdar sozinho, não o ex-cônjuge, ok? Olha aqui, essa aqui é uma situação desta que vai de encontro com isso, tá? Na data ao que se concede a separação, desfazem-se os deveres conjugais, bem como o regime matrimonial. E essa data retroage a sentença de separação. Enfim, este é o sentido. Ok? E o direito real de habitação, que está lá no 1831. O que é o direito real de habitação? A habitação é um instituto do direito real de fruição de coisa alheia, tá? A gente estuda isso lá nos direitos reais, direito das coisas. E é o direito só de habitar, de morar, não compreende frutos, nada disso. E ele tem que ser registrado. Mas o direito real de habitação aqui no 1831 e compreende a proteção do cônjuge ou companheiro superstite é diferente. Ele está na lei, eu não preciso fazer nada. Então, independente do regime de bens,
Se possuir um único imóvel para residência e um dos cônjuges falecer, o outro tem direito de permanecer no imóvel morando até o fim da sua vida. É um direito vitalício. Olha só, consiste no direito de habitar gratuitamente casa alheia, simplesmente para ocupá-la com sua família, tendo ou não parcela na propriedade. Em caso de existir somente um único imóvel destinado à moradia e ser inventariado, independentemente do regime de bens da União. Então, tudo que eu falei aqui, independente do regime de bens, o único para moradia, só pode ocupar com sua família, não vai gozar de frutos, nada, tá? E importante, ele pode ter ou não parcela da propriedade. Por quê? Porque pode ser um imóvel de meação, pode ser que ele tenha metade, o ex-cônjuge tinha metade e o ex-cônjuge tinha filhos de outro relacionamento. É muito comum isso. E aí ele é obrigado a sair da casa porque os outros herdeiros estão falando, e aí, é meu também, eu quero parte, ou é todo meu, a depender do regime de bens. Os herdeiros vão ter que engolir o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente por conta do 1831. Ok? Esse é o direito real de habitação, um direito bastante importante. Ó, o 271 fala que ele pode renunciar inventário, escritura pública, tá? Mas óbvio que não é comum, a menos que algo aconteça aí no meio do caminho que ele tenha onde morar, tá? Mas há uma crítica desse enunciado, porque isso fere o artigo 6º da Constituição Federal, que fala que o direito de moradia é irrenunciável. Se a lei quis proteger, então, né? Então aí diz, ó, embora trate-se de direito real sobre o bem imóvel, não necessita de registro, tá? Como eu falei, porque ele advém da lei, então eu não preciso registrar, ok? Eu vou parar por aqui. Concorrência com o descendente, ou seja, o cônjuge o companheiro concorrendo com o descendente. Vou encerrar aqui este bloco e volto no próximo para falarmos mais sobre o assunto. Até já!